Olá, boa tarde. Eu sou o Felipe, professor de psicologia aqui do curso da Universidade Franciscana. Eu sou psicólogo, né, formado pela PUC, Porto Alegre, mestrado lá também e agora doutorando na psicologia da URGS. Trabalho na docência com as disciplinas da abordagem humanista em psicologia já faz quase 20 anos, né? Estou há 15 anos aqui na UFN, mais 3 anos de docência no Paraná, então quase 20, 18 por aí, em que eu trabalho especificamente também, entre outras, mas mais com ênfase a psicologia humanista, né? Já trabalho dentro de um espectro histórico e todo voltado para essa parte, né? Eu comecei a estudar me interessei por esses temas dentro da graduação e busquei fazer estágios e busquei fazer toda a prática ainda na graduação em grupos de estudo que duraram praticamente toda a minha graduação, né? Então, além das disciplinas da universidade, mas eu busquei aprofundamento, né? E estudei essa parte junto a um grupo de estudo com o professor, né? O querido irmão Hermes Pandolfo, né, na PUC. Bom, a psicologia da abordagem, ou abordagem centrada na pessoa, foi registrada, vamos dizer assim, pelo Carl Rogers, nos Estados Unidos, né, no final dos anos 40. Aí entrando na década de 50 e década de 60, que alcançou a proeminência, a fama, vamos dizer assim, dentro da psicologia norte-americana, entrando dentro das universidades, ingressando no ciclo de discussões da psicologia acadêmica, então alcançando esse status de aplicabilidade clínica e também no campo da educação. O Rogers, ele começou os seus estudos começou a investigar o fenômeno da psicoterapia a partir dos seus estudos dentro do meio acadêmico, gravando as sessões de terapia e transcrevendo-as e analisando-as em grupos. A partir disso, eles identificaram alguns fenômenos que seriam pertinentes ao processo de psicoterapia. Então, nós temos uma parte da abordagem centrada na pessoa, destinada à psicoterapia, que seria terapia centrada na pessoa ou terapia centrada no cliente, vocês encontram vários nomes, vários desígnios, e também a educação, no ensino centrado no aluno, e também na parte da teoria da personalidade, ou seja, a parte teórica que explica a constituição do self, do ser humano e do jeito que a gente se comporta, como a gente é, enfim, o que a psicologia moderna traz como estudo da personalidade. Então, os pilares básicos do Carl Rogers no estudo da personalidade seriam a ideia de um conceito fundamental motivacional humano que é chamado a tendência atualizante. A tendência atualizante, ela seria uma força inerente ao ser humano e também podendo ser observada na natureza, em que todos os seres vivos nascem e se desenvolvem de acordo com as suas potencialidades. Essas potencialidades, elas divergem de pessoa para pessoa e também são influenciadas pelo ambiente em que as pessoas vivem. Esses ambientes, quanto mais forem providos de espaço para que os sentimentos possam ser simbolizados e vivenciados de uma maneira autêntica, esses ambientes, quanto mais eles oferecerem possibilidades da experiência das pessoas terem a vivência do que ele chamou de consideração positiva incondicional, ou seja, uma experiência de aceitação da sua própria existência enquanto indivíduo, enquanto a sua dignidade de estar vivo, de ser amado, de existir plenamente, maior a probabilidade dessas pessoas virem desenvolver os seus potenciais. O potencial humano, ele tem elementos que divergem, como eu falei, de pessoa a pessoa, né? Cada pessoa tem as suas potencialidades e os seus limites.
então não somos iguais uns aos outros. Mas eles observaram que em determinadas circunstâncias o crescimento psicológico, assim chamado, alcançava uma proeminência, né? E o que poderia estar associado a um desenvolvimento, né, dentro de um campo de até uma referência à filosofia existencial, em que a pessoa possa desenvolver o seu senso de autonomia e liberdade, o seu senso de responsabilidade. Quer dizer, ela se considera ou descobre, tem a possibilidade de descobrir e desenvolver as suas potencialidades que estão atreladas aos seus desejos e aos seus ímpetos durante a sua vida. Então, isso desde a infância tem um papel muito importante, né, de as pessoas conseguirem encontrar ambientes que favoreçam o crescimento. Isso também é complementar, né, contemporâneo ao Rogers, o Abraham Maslow, que traz também essa preocupação com a questão ambiental, tendo em vista a parte do que é necessário quanto necessidades básicas e até as necessidades superiores, que seriam a de autorrealização, né? Mas vinculadas também a uma questão de significado da experiência, que é alcançado somente a experiência sendo vivenciada de uma forma mais liberal, vamos dizer assim, liberal, de dizer que as pessoas precisam ter o espaço para que elas desenvolvam o seu potencial, para que elas desenvolvam a sua capacidade de discernir entre o que elas sentem e o que o mundo é, e a sua relação com o mundo, e a sua proposição, e a sua e o seu projeto, vamos chamar assim, pegando uma linguagem existencial de vida. Então o Rogers, ele desenvolve o campo em que, influenciado por essa ideia do crescimento da tendência atualizante e também dessa questão da consideração positiva incondicional, ele acaba colocando que, dadas essas circunstâncias experienciadas em certa forma, de alguma maneira durante nossa vida, nos leva ao crescimento e a identificar quem nós somos e que possamos usufruir da nossa autonomia e liberdade. Existem alguns fatores que atrapalham esse desenvolvimento, né, que seriam os fatores vinculados a ambientes hostis ou que não viabilizam o crescimento, que colocam relações condicionadas pelo medo, pela ameaça, pela violência, pelo desamparo, pelo abandono, pela negligência, que prejudicam o desenvolvimento das potencialidades das pessoas, cada um, claro, com as suas características, né? Então, o que a psicoterapia, dentro da abordagem centrada na pessoa, procura? Que o terapeuta crie esse ambiente facilitador para que o cliente consiga crescer e desenvolver as suas habilidades, tomar consciência de si mesmo, que possa, a partir de então, diminuir a sua sensação de ansiedade e possa, com maior clareza, tomar as decisões de sua vida. Então, é uma terapia centrada no cliente, sem uma preocupação em que o terapeuta diga para a pessoa o que ela deve ou não fazer, o que ela deve ou não pensar. Mas o terapeuta favorece, acompanha a pessoa no seu crescimento psicológico. Então, acreditando na tendência atualizante, acreditando na consideração positiva incondicional, estabelecendo uma relação empática, de forma que o self possa se modificar, né, a partir também de uma influência da filosofia existencial, que é que os seres humanos, nós temos essa característica de modificar, né, nos modificar a partir da abertura à experiência, né? E o contrário, quando nós não estamos abertos ou quando nós enfrentamos ambientes hostis ao nosso crescimento, a nossa tendência é ao fechamento, né, à rigidez, e também a formas de defesa outras, como a negação da própria realidade e a afetação do nosso campo de percepção das coisas, influindo, inclusive, na nossa parte cognitiva. O Rogers coloca, então, como um conceito básico, um resgate, como toda a psicologia humanista faz, um resgate às relações mais voltadas aos fenômenos vivenciais que estão ligados aos sentimentos, ou seja, a valorização dos sentimentos nas relações humanas. A psicoterapia busca a expressão dos sentimentos. O ensino centrado no aluno busca fazer com que o aluno descubra as suas potencialidades, se responsabilize pela sua aprendizagem também. Ou seja,
tanto o aluno quanto o cliente na terapia, eles não assumem uma postura dependente. O terapeuta não pode reforçar a dependência, o professor não pode reforçar a dependência. O aluno, o cliente precisa ser ativo, proativo, acreditar nas suas potencialidades. Mas antes disso, quem precisa dar essa oportunidade é o professor, é o terapeuta, né? Enfim, mas então os pilares da teoria da abordagem centrada na pessoa, né, que é uma abordagem que aborda vários campos, seriam a tendência atualizante, a consideração positiva incondicional e a compreensão empática. Uma pessoa que tem um ambiente favorecedor ao seu crescimento, a tendência atualizante, a capacidade da pessoa em se atualizar, em identificar as suas necessidades mais proeminentes, em partir e ter o seu comportamento colocado na direção da satisfação das suas necessidades, não só fisiológicas, mas também de significado para a sua existência, ao conhecer a si mesmo e conhecer e poder escolher o tipo de relação que se estabelece com o mundo, né, é um sinal, seria o ideal do que podemos chamar da saúde, de um campo de saúde mental, né? Então, a consideração positiva incondicional, que deve ser experienciada em algum nível durante nossa vida, favorece o nosso autoconhecimento, tendo em vista que condições para que se apresentem situações ou necessidades ou que a pessoa acabe introjetando do mundo elementos que não são dela e que ela acabe acreditando nisso como parte integrante do seu self, acabam criando situações de experiência que a gente chama de incongruência, que levam a pessoa ao sofrimento psíquico e causa transtornos, e está na base da gênese de toda uma de vivência de situações de ansiedade, né, ou da própria constituição da neurose. Então, a abordagem centrada na pessoa, assim como toda a psicologia humanista, tenta resgatar essa questão da valorização da liberdade e da autonomia do ser humano, tendo em vista, analisando sempre o seu contexto ambiental e as suas condições. Quais são as suas condições? Quais são as suas potencialidades e quais são também os seus limites? E fazer com que as pessoas possam ter noção disso, para que então elas possam ter menos medo e serem mais assertivas nas suas escolhas de vida, e que consigam aceitar melhor toda a inconstância e a imprevisibilidade da própria existência. Então, o Carl Rogers, assim como toda a psicologia humanista, faz esse chamado e mostra, dentro de um zeitgeist muito tecnicista na época, que existe essa parte da subjetividade que é super importante, super necessária de ser levada em consideração dentro dos campos das relações humanas, sejam elas em terapia, em trabalho, em qualquer tipo de relação afetiva, né? Então, o Rogers, ele escreveu muitos livros. Eu cito esse aqui, que é Psicoterapia e Relações Humanas. Esse aqui é o livro, ele tem 2 volumes, o 1 e o 2. Esse livro, ele é da editora Interlivros, que faliu, então vocês só encontram ele em sebos ou pela internet, né, em PDFs por aí, tá? Ele é excelente para quem quer estudar e trabalhar com abordagem na parte clínica e também compreensão da personalidade. Ele é bem completo. Esse livro foi lançado no ano de, vamos ver a original aqui quando diz, esse brasileiro é de 77, mas o original saiu em, puxa vida, agora eu não lembro aqui, mas foi no final da década de 40, né? Eu não lembro agora aqui, deixa eu ver, não tenho aqui, depois não importa. E ele tem outros livros também lançados por aí, que vocês encontram ainda em edição, como esse aqui, Psicoterapia e Consulta Psicológica. Esse aqui é uma edição antigaça, mas vocês encontram essa edição atualizada também, se não me engano, pela Martins Fontes ou pela editora Vozes. Também o Tornar-se Pessoa, né? Outros livros que são importantes da literatura do Rogers. Não há contraindicação, né? Qualquer livro que vocês pegarem dele é uma boa leitura e dá para ter uma noção bem do o que se trabalha nesse campo teórico.
Atualmente existem alguns centros de formação, existem congressos que trabalham com essa parte vinculada à CP, né? E o trabalho, ele hoje em dia tem uma demanda alta, sim, dentro do contexto que nós vivemos na nossa sociedade, né? Vem muito a calhar com o momento histórico que nós estamos vivendo. É uma abordagem centrada na pessoa, é muito utilizada na prática do aconselhamento psicológico, do counseling, é muito utilizada dentro também do campo da medicina, do campo da saúde, né? Dentro do campo também é bem utilizada dentro do campo da saúde pública, tem dentro da educação pública, então não tem contraindicação. Essas atitudes, essas formas de conseguir trabalhar dentro do referencial teórico da abordagem centrada na pessoa, só viabiliza e só traz só traz o crescimento e tipo, é muito difícil que tenha alguma contraindicação. Não interessa, talvez, o contexto que se encontre a pessoa, seja ela dentro de quais são os seus limites, sejam eles psíquicos ou sociais, né? Mas o que importa é que a pessoa vá conseguir se desenvolver e crescer dentro da própria referência que é ela mesma. Então, esse que é uma coisa muito importante de se ter, né? A avaliação em relação à própria pessoa. Então, eu espero ter colaborado aí brevemente com a Camila, né? Porque estamos aí no final de semestre, as coisas estão meio corridas, mas sempre um prazer aí participar, agradeço a lembrança e eu estou à disposição para quem quiser saber mais sobre a abordagem centrada na pessoa, a psicoterapia centrada no cliente, pode ficar à vontade de me procurar e entrar em contato comigo. A Camila tem os meus contatos, redes sociais, enfim, aí vocês podem pegar com ela, tá? Infelizmente não estou aqui presencialmente agora para responder as perguntas, mas eu posso recebê-las e respondê-las depois. Grande abraço, tá? E tudo de bom para vocês. Bom final de semestre, bom fim de ano. Abração.